Olá, excelente tarde para você, seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, Consulta ao Doutor está no ar e dessa vez, gente, nos adiantamos aí alguns dias, entramos no clima do verão para trazer temas interessantíssimos, importantíssimos para você se programar nesta que é a estação mais quente do ano. Estaremos separados por blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre os procedimentos estéticos. A procura aumenta de forma considerável nessa fase do ano, mas iremos trazer aqui quais são os procedimentos que devem e podem ser feitos nessa época, quais são os procedimentos que podem esperar um pouquinho mais, que devem ser feitos em temperaturas mais amenas. O nosso bate-papo estará riquíssimo. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre o cuidado que devemos ter com os olhos. Porque quando a gente fala de ir para a praia, ir para uma piscina, é muito claro que a gente precisa, é claro, tomar cuidado com a proteção solar, se hidratar, mas e os nossos olhos? De que forma que a gente consegue protegê-los? Esse assunto ficará para o segundo bloco. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso tema vai interessar, é o que eu sempre digo aqui, informação boa, gente, é informação compartilhada. Portanto, não deixe de compartilhar o nosso link de transmissão. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Fora isso, essa consulta, gente, foi marcada para você. Faça jus a este momento, aproveite o seu espaço, envia para a gente seu relato, a sua dúvida, para a gente saná-la, combinado? Pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Como temos 2 blocos, temos 2 enquetes, tempinho reduzido, então corre lá e já participa, @consulta ao doutor. Diretor, vamos colocar na tela a nossa enquete deste primeiro bloco. Quais mitos sobre harmonização facial você ouve por aí? Deixa o rosto artificial e sem expressões. É só para quem quer parecer mais jovem ou os efeitos aparecem rápido e desaparecem rápido, na verdade, e fica muito pior depois. Ou então, preenchedores saem do lugar e deformam a face. Clica lá na alternativa que você mais ouve, porque estamos aqui para derrubar todo e qualquer mito. Gente, para a gente então entender melhor todo esse universo da harmonização facial, recebo e apresento a vocês doutora Bruna Benassi, ela é especialista em harmonização orofacial e, gente, ela transforma vidas através do resgate da autoestima. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e deslumbrar, né, esse mundo da harmonização e trazer para vocês aí tudo que há de melhor nesse mundo. Entender o que passa, não é, doutora? Porque as dúvidas são enormes. E existem dados que apontam que, de fato, nessa época de finalzinho de ano, a procura por procedimentos estéticos aumentam aí coisa de 50%. E eu queria aí entender qual é a realidade do seu consultório. Isso é fato? Ai, Dani, isso é um fato, né? Até pela época, né, que a gente está, pelo momento. Então, os pacientes, eles estão indo para amigos secretos, vão encontrar familiares. Então, eles querem se sentir bem com eles mesmos, eles querem que o outro vejam ele mais bonito, mais jovem, mais harmonizado. E falam para ele, nossa, como que você tá bonito, né? Que daí dá aquela... Ela alimenta aquele ego, você se sente super bem, né? Então, dá uma renovada na sua autoestima aí. Então, realmente, essa época é onde dá o boom no consultório e é onde a gente mais corre para entregar o que é de melhor aí. E existem, doutora, procedimentos que podem e devem ser feitos nessa época e outros que é melhor a gente aguardar um período de temperaturas mais amenas, porque tem a ver, é claro, com a incidência solar, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente num geral, antes da gente adentrar os procedimentos. Tá, então, a gente tem esse desafio, né, nessa época do verão. É uma época quais os pacientes acabam deixando para fazer de última hora, só que muitos procedimentos a gente não consegue, né, fazer. Os pacientes que buscam clarear mais a pele, tratar o melasma, por exemplo, tratar uma manchinha ou outra. Então, a gente precisa usar lasers, né, e nessa época a gente não consegue, né, até para trabalhar com responsabilidade e não colocar o paciente mais em risco. Apesar do uso do protetor solar, que a gente pede muito, é fundamental, né? A hidratação facial quanto corporal, só que não adianta. Tem procedimento que a gente tem e deve esperar, né? Os lasers, os peelings, entre outros aí, tá bom?
Muito bacana. Agora, gente, a gente vai passar aí pela gama de procedimentos estéticos que nós temos à nossa disposição para a gente conseguir entender, porque muitas vezes a gente fica aqui falando, botox, preenchimento, é difícil a gente visualizar. E aí, a nossa proposta hoje aqui é a gente trazer por faixa etária quais são as maiores queixas, quais são os procedimentos que a gente tem à disposição. E aí a gente vai batendo esse papo aí sobre quando eles devem ser feitos, o tempo que eles duram e tudo isso. Hoje você vai entender, gente, esse processo de antes e depois e se fica ou não artificial. Esse é o nosso combinado. No final do programa você vai mandando mensagem pra gente contando aquilo que você achou pelo 0 operadora 11 3337 5886. Então vamos começar, doutora, falando sobre os procedimentos que podem ser feitos a partir dos 20 anos de idade. Aí eu te pergunto, quem precisa fazer procedimento a partir dos 20 anos de idade, doutora? Ai, Dani, realmente, tá com o colágeno lá em cima, tá em alta, né? Mas tem procedimentos que o paciente faz para prevenção, né? Que é um dos pontos chaves daí da harmonização facial. Então, o paciente, ele busca nessa idade um botox, para dar um realce no olhar, levantar mais a sobrancelha, ficar com um terço superior de face mais jovem, mais bonito, mais rejuvenescido. Ele procura pontos estratégicos da face, como o preenchimento labial. Então, para ele ficar com os lábios mais volumosos, às vezes só um pouco mais hidratados. Então, tem procedimentos chaves que nessa idade faz toda a diferença, né? Um preenchimento no nariz, então a nossa rinomodelação. Então, são procedimentos que, apesar do paciente ser muito jovem, ele já vem fazendo, não só para prevenir, né, mas para melhorar a autoestima dele, melhorar ele com ele mesmo e ele poder sair, né, se sentir mais renovado aí, né? Então, nessa faixa etária, as maiores queixas ou a procura acontece por conta da vontade de prevenir, não é, o envelhecimento, o aparecimento de rugas e também resolver questões ali pessoais. Vamos dar uma olhada, gente, então, no primeiro caso para a doutora explicar para a gente conseguir, é claro, visualizar melhor. Vamos olhar um caso, então, que trata de prevenção. Isso mesmo. Nesse caso, essa paciente buscou a gente muito jovem, né? Ela falou assim, doutora, mas será que apenas um botox vai me rejuvenescer, vai me deixar mais bonita? Tá aí o resultado, né? A gente conseguiu rejuvenescer esse terço superior dela de face, vai prevenir essas rugas para não ficarem mais profundas e marcadas e olha o que renovou esse olhar, né? Então, a gente abriu a sobrancelha, a gente está conseguindo enxergar o fundo da cor dos olhos dela que a gente não estava conseguindo. Então, deu um realce, uma rejuvenescida incrível nesse caso, né? Olha que linda que ela é. E aí, nesse caso, doutora, foi só botox? Só botox. Então, doutora, só um botox já vai me dar um up? Vai, pessoal. Então, a gente não precisa usufruir de vários procedimentos da harmonização facial. Então, o botox é a entrada da harmonização e é o que vai te trazer essa autoestima, vai te renovar e vai te deixar mais bonito. Né? Como a gente viu aí, muito mais jovem, mesmo sendo uma paciente jovem, ela ficou mais bonita e mais jovem, né? E aí, com um procedimento como esse, ela consegue retardar esse envelhecimento e esse é um procedimento que pode ser feito nessa época do ano tranquilamente. Tranquilamente, não tem problema nenhum. Caso fique algum hematoma, que é um roxinho, a gente pede para o paciente passar o protetor solar naquele ponto e só, né? Vai ser feliz. Duração de um procedimento como esse? O Botox, na bula, tá? De qualquer toxina botulínica, que é o nome, tá bom? O Botox é um nome comercial. Dura de 3 a 4 meses, é uma durabilidade. Só que o paciente aguenta, né? Então, ele fica até uns 6 meses e faz 2 vezes por ano esse procedimento, tá bom? Quanto mais jovem, mais espaçado, afinal de contas, ela conta com colágeno. Vamos então dar uma olhada em procedimentos que podem ser feitos aí num paciente entre 20 e 30 anos de idade. Eu queria que você contasse pra gente o que já... ainda não. Ainda nos 20 anos de idade, a gente estava falando a respeito dos procedimentos que muitas das vezes a gente acaba fazendo porque a gente não está satisfeito com alguma região do nosso corpo. Isso. Então agora a gente vai olhar um exemplo de um procedimento que pode ser feito em uma paciente que tinha alguma questão com o nariz, é isso? Isso mesmo. Então, essa paciente nos buscou que ela não estava conseguindo, né, nem
nem se olhar no espelho, nem ir para a faculdade, porque ela tinha essa queixa do narizinho ser um pouco mais para baixo, a ponta do nariz, e ter uma lombadinha aqui no dorso, tá? Então, o que a gente propôs para ela? Fazer a rinomodelação, que é o preenchimento nessa região que a gente empina o nariz e melhora a região do dorso. Tá? Então, olha como fica bonito, fica natural, não precisou fazer uso da cirurgia, né? Então, é o nariz dela, é a identidade dela e com pequenos pontos a gente conseguiu realçar e melhorar a autoestima, que é o que a gente busca, né, nos nossos pacientes. E é bacana de pensar, né, que há um tempo atrás, não muito tempo atrás, um resultado como esse você conseguia alcançar apenas com uma cirurgia plástica. E dessa forma você consegue de forma muito menos invasiva. É isso aí. Então, hoje com os procedimentos da harmonização, trabalhando em pontos estratégicos, com um profissional adequado, com responsabilidade, você consegue devolver a autoestima para aquele paciente e realçar um ponto que para ele estava pegando demais, né? Então, ela não estava conseguindo se relacionar, não estava conseguindo tirar foto de perfil, que estava todo mundo olhando, né? Então, hoje, ela está renovada, né? Ela tira a foto como ela quer, ela se sente muito bem, ela consegue ter um convívio social melhor. Então, é isso que a harmonização traz. Então, acho que quebrar esse tabu hoje é essencial, é primordial e é o que a gente está fazendo aqui. Exatamente, é de suma importância, gente. E a gente tem realmente essa questão de achar que uma harmonização facial vai tirar meus traços naturais, vai deixar todo mundo com um rosto muito parecido, muito padronizado. E nessa próxima imagem a gente vai ver que daí é uma paciente que já fez outros procedimentos mesmo, tão jovem, não é, doutora? Isso mesmo. Mas que manteve a naturalidade do rosto dela. Vamos olhar juntos. Isso, essa outra paciente também é uma paciente super jovem, tá bom? Que nos buscou querendo ter uma face mais harmônica, mais definida, com contorno facial. E a gente conseguiu entregar isso para ela de forma natural, tá? Então, a gente deixou ela com uma face de mais mulher, tá? Com o olhar mais aberto, o nariz empinado. Então, esse terço inferior todo de face mais equilibrado. Então, a gente conseguiu devolver para ela com esses pontos, com ácido hialurônico, o que ela tá com a queixa dela, né? Então, ela tá renovada, ela tá sentindo bem e é isso, é o mais importante. É o mais importante, o paciente sair feliz e satisfeito, obviamente. A partir dos 30 anos, doutora, aí eu queria que você explicasse o que começa a acontecer com a nossa face, quais são as maiores queixas e de que forma é que os procedimentos chegam para nos ajudar a encarar. A partir dos 30, os pacientes, a gente começa a ter um processo do envelhecimento mais visível, né? Então, começa o ponto da olheira marcar mais, a região do bigode começa a dar um sinal e, claro, o botox, né? Então, as rugas do terço superior toda de face começam a aparecer de uma forma mais evidenciada. Então, esses procedimentos, a gente consegue burlar esse processo de uma forma natural e o paciente se sentir bem. Tá? Então, a gente vai trabalhar toxina no terço superior de face, a gente vai trabalhar com preenchimento em pontos estruturais estratégicos no terço médio e inferior. E tem alguns casos de alguns pacientes que a partir dos 30 já apresentam um pouco de flacidez de pele. Mas ainda não é todos que apresentam, tá? Mas o ideal é a partir dos 35 ali você começar a fazer já bioestimulador de colágeno também. Então, para essa flacidez na pele, que é muito comum a gente sentir já a partir dos 30 anos de idade, a gente tem aí como recurso o bioestimulador de colágeno. Isso mesmo, Dani. Então, o bioestimulador, eu falo que ele é a viga da nossa casa, né? Então, ele é o que vai sustentar esse tecido, é o que vai ajudar a permanecer esse lifting facial. Tá? Então, ele vai fazer a síntese de colágeno, elastina, fibrina, ele vai fazer esse colágeno do tipo 1 e do tipo 3, que é o que a gente busca para manter esse tecido firme e aí trabalhar refinamento em pontos estratégicos da face. Porque hoje o preenchimento é para refinar, né? A gente não vai ficar trabalhando muito com preenchedor, tá? Maravilha. Vamos então, gente, dar uma olhada nesse rosto refinado com preenchedores para a gente entender um pouco por onde andam os tratamentos estéticos e o que eles trazem para a gente de diferença.
Isso, essa é uma outra paciente que veio com a queixa do queixinho ser um pouco para trás, né? De querer ficar mais harmônica. Então, uma paciente super jovem também, ela tinha um sorriso gengival também que incomodava um pouco. Então, a gente trabalhou muito esse terço inferior de face, a região do lábio dela, que a gente fala que é o lábio de chupeta, né? Que é o lábio um pouquinho mais para dentro. Então, o que a gente trabalhou, pessoal? A gente trabalhou preenchedor na região dos lábios, do queixo, do nariz, do contorno de mandíbula, né? Para devolver essa projeção e essa perfiloplastia que a gente chama, esse equilíbrio entre o terço inferior, que é ponta de nariz, boca e queixo. Tá bom? Então, olha como ela ficou mais jovem, mais bonita. Trabalhamos com a toxina intersuperior de face, abrimos esse olhar. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, é mostrar que realmente a harmonização facial, hoje, ela vem mostrada muito de uma forma de que não funciona. Os casos que não dão certo, os casos de rejeição corporal. Exatamente. Então, vamos começar a mostrar os que dão certo, né? Os pacientes que têm autoestima renovada, o quanto que nós, profissionais dessa área, conseguimos devolver a felicidade para esse paciente, quando ele consegue sorrir de novo, ele consegue se ver no espelho, se reconhecer, sem perder a identidade. Nós conseguimos trabalhar com pacientes que tiveram AVC, que tiveram problemas neurológicos. Então, é uma área incrível. A gente coloca muito procedimento estético, mas além da estética, vem muito além da estética, né? Vai então, muito isso, além tá? da estética, isso é um fato. Gostaria de trazer casos de pessoas com mais idade, porque até agora vimos pessoas com bastante colágeno, né, recebendo tratamentos antes e depois, mas gostaria de trazer um caso que inclusive foi seu caso de sucesso, não é, doutora? A gente vai trazer agora para ela conseguir explicar para a gente. Conta um pouco a história desta paciente. Essa paciente, ela foi em diversos profissionais, tá bom? De diversas áreas, e ninguém conseguia entender a queixa dela e devolver a naturalidade que ela estava buscando, a jovialidade. Quando ela chegou para mim, eu falei, vamos lá, ó, eu vou usar de tecnologias, tá? Para conseguir te devolver essa jovialidade que você busca. Então, a gente fez o que nesse caso? A gente associou procedimentos. Então, a gente fez o ultrassom microfocado para melhorar esse peso facial e fazer esse lifting, esse pequeno lifting. A gente usou do bioestimulador de colágeno injetável para estruturar mais esse tecido para mim. E claro, usamos de preenchimento em pontos estratégicos e estruturais da face, novamente o preenchedor em pontos certos, tá bom? E trabalhamos a queixa da área toda dos olhos, que era uma da queixa que ela falou, doutora, ninguém consegue me devolver jovialidade nesse ser superior, não é possível. Eu falei, eu vou conseguir, né? Vem que eu vou conseguir. Aí eu fiz ultrassom microfocado também na área dos olhos, fiz o botox e tá aí o resultado, né? Como ela tá se sentindo bem com ela mesma e renovada, incrível, Quanto tempo um processo como esse, assim, para você chegar nessa excelência de resultados? Nesse caso dessa paciente, com todos esses procedimentos, a gente fez em 1 mês, tá? Olha só. Então, foi um resultado muito rápido, muito bom e em pouco tempo. Então, é isso, um sucesso, assim, e ela se destaca nas fotos, onde ela vai e perguntam. E a gente fez o laser também para a pele, para melhorar também essa primeira qualidade dérmica. Então, ela tá ótima, assim, autoestima renovada. O que mais vale, doutora? Eu esperar o envelhecimento, sentir realmente a ação do tempo, ou eu ir investindo na melhora da minha pele, na estimulação de colágeno aos poucos? Qual é o melhor caminho? Tudo que a gente começar antes é melhor, né? Tá. Porque é a prevenção, né? Então, quanto antes eu começar esses procedimentos, estimulando o colágeno, não deixando ter a marca do tempo, mais fácil é para nós profissionais trabalharmos depois. Então, quanto antes você começar, melhor o seu investimento vai ser mais baixo e a gente vai fazendo essas manutenções e você vai ficando mais jovem, mais bonita, de uma forma totalmente natural. E homens também têm buscado, né? Tem crescido cada vez mais a quantidade de homens em busca de tratamentos estéticos. A gente tem aí vencido grandes tabus. E o que eles buscam, doutora?
Ó, os homens, eles vêm aumentando 30%, tá bom? Nos casos do meu consultório. Eles vêm com as esposas, então eles veem o quanto que elas ficam bonitas, eles querem ficar também. E o homem, ele busca principalmente o terço inferior de face, né? Então, ele quer ter um rosto mais definido, mais marcado, maxilar mais marcado, mais definido. Então, a gente trabalha muito esse terço para ele ter mais segurança, né? Segurança com ele mesmo, mais jovialidade, uma autoestima aí, para ele mesmo, né? Então, é isso. Então, quanto mais... Hoje, o padrão de beleza é quanto o paciente está mais marcado, mais bonito, mais segurança ele passa, né? Então, é isso mesmo que eles buscam. E, recentemente, tem crescido bastante o termo naturalização facial em oposição à harmonização facial ou não? Ou elas andam juntas? Dani, assim, a harmonização é quando a gente busca um equilíbrio por um padrão, tá? Então, é um padrão. Então, eu quero ter o rosto assim, equilibrado dessa forma. A naturalização é quando a gente faz um procedimento que o paciente está com aquela queixa pontual, né? Não, eu não vou deixar ele igual ao padrão que impuseram aí na sociedade. Então, nesses casos que a gente viu aqui, que a gente passou por eles, se tratam mais de harmonizações ou naturalizações ou os dois? Aí envolve os dois, né? É claro que eu sou uma profissional que busco sempre trabalhar de uma forma super natural e entregar o resultado para o paciente devagar, aos poucos, porque face é construção, devagar a gente chega lá. Por mais que o paciente queira colocar 5, 8, 10 ml de uma vez, eu nunca vou fazer isso. Então, essa primeira consulta, a gente alinhar a expectativa dele e explicar como que a gente pode fazer, o quanto que a gente pode chegar lá, é mais fácil, né? Então, é isso, devagar a gente vai conseguir. E olha, gente, a doutora é assim mesmo. Eu sou paciente da doutora Bruna já há uns bons anos. Quis trazer ela aqui, inclusive, para mostrar o caminho que ela percorre como profissional de um trabalho com muita excelência, com muita naturalidade. Eu tenho plena confiança em você. Muito obrigada. Vamos conferir, gente, o resultado da nossa enquete, por favor, na nossa tela, diretor. Quais os mitos que você mais ouviu falar com relação à harmonização facial, que deixa o rosto artificial e sem expressões? Essa foi a alternativa que venceu na nossa enquete com 50%. Antes de mais nada, gostaria de agradecer sua presença aqui com a gente. Deixar, é claro, as redes sociais da doutora para você entrar em contato, caso o tempo ainda não tenha sido suficiente, ok? Doutora Bruna Benassi, especialista em harmonização orofacial. O Instagram deixo à sua disposição, doutora Bruna Benassi, e também da clínica onde ela trabalha, Universo Estético, dessa forma aí que está escrita para você. Doutora, gostaria muito de agradecer sua presença, pedir suas considerações finais, comentando o resultado da nossa enquete, que mensura, é claro, o nosso público no Instagram. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra aqui esclarecer para vocês e mostrar o quanto natural você pode ficar fazendo a harmonização facial. Então, quebrando aí esse tabu dessa enquete, é um mito, você não vai ficar artificial, você não vai ter um rosto padronizado, você vai ter uma face mais bonita, mais jovial, e é isso que a gente busca, essa responsabilidade, trabalhar com responsabilidade e naturalidade, entregar esse resultado aí para os nossos pacientes. Muito obrigada. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, estamos nos antecipando aí com relação à chegada do verão. No primeiro bloco, a gente falou a respeito dos procedimentos estéticos que crescem à procura aí por eles nessa época do ano. E a gente trouxe, é claro, quais são os alertas e o que eles podem trazer de bom para a gente cuidar do nosso rosto. E agora no segundo bloco, gente, eu vou te perguntar uma coisa. Chegou esse momento de verão, você pensa em praia, piscina, pensa no sol, obviamente. Vamos o quê? Passar protetor solar, cuidar da nossa pele, vamos nos hidratar, mas você cuida dos seus olhos? Quais são os cuidados que você tem com relação a eles? Você sabe de que forma que você deve investir em um óculos
para trazer de fato proteção para os seus olhos? Pois é, ou você compra só aquele modelo bonito que você viu ali. Enfim, o nosso bate-papo agora estará recheado e eu te convido a participar dele. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema possa interessar? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então corre e compartilha com essa pessoa a quem esse tema saúde ocular no verão possa interessar e te convido, é claro, para você participar da sua consulta, trazer o seu relato, a sua dúvida para o nosso doutor aqui presente, que ele terá, é claro, o maior prazer em esclarecer a sua dúvida, em tirar a sua dúvida através do 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Como estamos em blocos separados hoje, o tempo é curtíssimo, então corre lá e participa. Diretor, vamos conferir a nossa enquete. O que você precisa aprender para cuidar da saúde dos seus olhos nesse verão? Dicas para escolher o óculos de sol ideal, cuidados ao usar lentes de contato em meio ao calor, em meio ao uso de piscina, de mar, ou como usar colírio de forma segura neste verão. Bom, gente, entra lá, clica na alternativa que você quer obter mais informações. E agora sim, para falar então sobre esse assunto que é de suma importância para a gente, recebo e apresento a vocês André Sigueta, oftalmologista. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani. Boa tarde, todo mundo. É muito importante falar das infecções oculares mesmo, principalmente nessa época de verão. É muito comum essa época de transmissão muito rápida. Então, vale a pena acompanhar o programa para a gente ter umas noções melhores. Exatamente, doutor. Já que você já puxou o gancho com relação a essas questões, essas doenças oculares que são tão comuns nessa fase do ano, o que de fato leva a esse aumento? É o calor? É as pessoas, né, estarem mais juntas em praias e tudo mais? A transmissividade? O que leva a isso? Sim, normalmente, Dani, é mais assim, aglomeração. Aglomerações. Então, as pessoas ficam muito próximas e isso daí acaba contagiando. Então, para você pegar uma conjuntivite, é muito mais fácil. No verão, se espalha muito mais rápido. Então, a gente tem essa chance muito maior de contrair conjuntivite, infecção. Então, sempre tem que estar lavando a mão, sempre tem que tomar muito cuidado, porque isso daí pode acontecer mesmo. As infecções oculares são muito comuns, o consultório está sempre cheio nessa época. Consultório, essa época pós-festas, fica lotado, é isso? Pessoal, tudo ligando desesperado. O que eu faço, doutor? Voltei da praia e não sei como agir. E é muito fato, né? Porque a gente sabe de diversas questões inerentes a essa fase do ano, mas os cuidados com os olhos, muitas vezes as pessoas deixam de lado mesmo, né? Acabam negligenciando mesmo. Esse cuidado com os olhos, o pessoal acaba só passando o protetor solar e sempre tem que colocar óculos de sol. A gente sabe que se o sol vai no nosso olho, pode dar queimadura, pode aumentar o índice de catarata, de pterígio, DMRI, que é a degeneração macular relacionada com a idade. Então, tem uma série de doenças que, se a gente não usa um óculos de sol adequado, sempre com proteção, né? UVA e UVB, nada de usar óculos de sol falsificado, acaba que vai aumentando várias doenças dentro do olho e pode dar queimadura também, que é irreversível. Então, vamos então adentrar todas essas questões que infelizmente interferem na nossa saúde ocular nessa época do ano. Diretor, coloca, por favor, a tela para que a gente consiga caminhar nesse bate-papo. Então, doenças sazonais frequentes no verão, temos conjuntivite, queimadura solar, infecções oculares e alergias oculares. Vamos começar pela conjuntivite, doutor. Quais são os principais tipos que acontecem nessa época e sintomas? Sim, existem 3 principais tipos de conjuntivites. Então, temos a conjuntivite alérgica, a conjuntivite viral e a conjuntivite bacteriana. A alérgica, você sempre vai diferenciar porque ela ataca os 2 olhos ao mesmo tempo. Então, você vai ter muita coceira, não vai sair assim secreção do olho, mas a coceira, o olho fica vermelho, fica muito irritado. Olha que linda essas imagens ilustrando o nosso bate-papo. Exatamente. Principalmente quando você acorda de manhã e à noite quando você vai dormir. Então, está sempre relacionada com ambientes que tenham muitos alérgenos. Então, cobertores, cortinas, aquela
animalzinho que sobe em cima da cama, né? Então acaba atacando. A conjuntivite viral é aquela que é mais transmissível, então é muito fácil de pegar. Normalmente ataca um olho e depois de 2, 3 dias vai atacar o outro. Não sai tanta secreção assim do olho e o olho fica bastante vermelho. Já a conjuntivite bacteriana acaba atacando um olho só que muito intenso. Então, muita secreção, sai uma secreção muito amarelada, às vezes assim até escorre pelo olho. E isso daí é muito preocupante porque precisa de colírios muito fortes de antibiótico para conseguir o tratamento. E olha só, a importância, gente, só o doutor contando pra gente sobre essas 3 versões, a importância da gente buscar um profissional. Porque muitas vezes, inclusive, as pessoas estão ali na praia, familiares reunidos. O que eu vou fazer? Vou interromper a viagem. E aí segue a viagem, mas as consequências podem ser complicadas, não é, doutor? O que acontece se eu não tratar uma conjuntivite e deixar levando? Sim, uma conjuntivite, quando ela não é tratada, ela pode evoluir de uma forma muito mais grave, né? Então, ela está no olho, mas aí ela pode dar febre, ela pode ir atacando outras partes do corpo. A conjuntivite, assim que detectada, ela precisa de tratamento. Na conjuntivite viral, a gente usa colírios lubrificantes. Na conjuntivite bacteriana, além de colírios lubrificantes, colírios com antibiótico. O tratamento ele é essencial para evitar essa progressão da doença. E para pessoas, doutor, que usam lentes de contato, quais são os desafios diante de uma conjuntivite? Eu sempre falo para os meus pacientes que a lente de contato tem que ter 3 cuidados especiais, 3 coisas que a gente não pode fazer. A primeira delas, Dani, a gente não pode coçar o olho com lente de contato. Sempre que você for coçar o olho, qual que é o jeito certo para coçar o olho? Sempre assim, na lateral. Nunca faz isso. Nem isso, muito menos assim. Isso daí é horrível para o olho, tá? Pode dar ceratocone, pode dar descolamento de retina, enfim, pode dar muitas coisas. Outra coisa que você nunca pode fazer com a lente de contato é tomar banho com lente de contato. Então, às vezes parece uma coisa tão básica, né? E assim, não pode. Se você tomar banho com lente de contato, você pode pegar uma infecção muito grave. Outra coisa que nunca pode fazer com lente de contato é dormir com elas. Então, nem aquele cochilinho básico assim no sofá. Vou dormir isso daí é o 20 que todo mundo minutinhos. faz. Sim. Então, eu sempre aconselho para os meus pacientes, chegou em casa, já tira a lente, coloca o óculos ou fica sem lente. Mas assim, dentro de casa, se você fica com lente, você vai acabar cometendo alguma coisinha. Ou vai tomar banho, ou vai dormir sem querer, às vezes está assistindo TV e acaba dormindo. É importante não negligenciar, porque as consequências são catastróficas. E, doutor, só para a gente encerrar, então, essa parte das conjuntivites, imaginando uma casa, familiares, uma das pessoas está com conjuntivite, de que forma proceder para evitar que essa conjuntivite seja passada para as outras pessoas? Assim, quais são os cuidados iniciais? A conjuntivite sempre é um terror. Sempre que pega alguém em casa, parece que todo mundo pega, né? Não, o pessoal não quer nem olhar, não é? Pode nem fazer contato visual. O ideal é tentar manter uma distância, sempre lavando a mão. Os objetos que a gente mais pega conjuntivite, que a gente não sabe, é o controle remoto da TV, é o celular. Então, sempre que você vai mexer no celular, tem que lavar a mão, evitar o mesmo tipo de toalha, garfo, faca. Tudo é muito contagioso. A conjuntivite é muito fácil de pegar. Então, tem que tomar cuidado, que senão pode pegar sim. Vamos então falar sobre uma outra questão que é muito frequente nessa época aí de final do ano. Diretor, coloca pra gente, por favor, na nossa tela. Podemos passar agora para infecções oculares? Vamos para infecções oculares. Quais são os tipos mais comuns, doutor? As infecções oculares, normalmente nessa época, né, além da conjuntivite, pode ser uma uveíte. A uveíte é uma infecção da úvea, que é uma parte de dentro do nosso olho, e se a gente não tratar, aí pode levar até a cegueira. Além da uveíte, da conjuntivite, a gente tem a ceratite. A ceratite é assim, a parte da frente do nosso olho é a córnea. Então, quando a gente coça o olho, a gente pode ter uma ceratite se a nossa mão tiver contaminada, se a gente não lavar a mão, e aí pode evoluir para uma úlcera de córnea, a gente pode também perder a visão por causa disso. Então, nessa época,
principalmente de calor, a gente tem que lavar muito a mão, que as infecções estão aí, são bichinhos tão pequenininhos que a gente não vê e isso daí acaba... a gente não faz ideia. E aí, poucas coisas que a gente mexe, a gente pode contrair. Então, sempre lava as mãos. Eu sempre recomendo, assim, umas 5, 6 vezes por dia, no mínimo, para lavar a mão, porque às vezes a gente acaba esquecendo, a gente vai, tá com pressa e aí é um perigo. E é um cuidado tão básico que pode, é claro, fazer toda a diferença. Doutor, para as mamães e papais que estão, é claro, nos assistindo, percebeu que a criança tá com o olhinho irritado, aquele olhinho irritado que não foi só causado pela tarde na praia, enfim. O que é importante deixar de alerta? Essa criança pode continuar frequentando uma piscina? Ela pode continuar entrando no mar ou é melhor evitar? Normalmente se o olho está vermelho, se ele está coçando, aí a gente sempre recomenda, antes de levar no oftalmologista, pega uma compressa com água gelada e coloca assim sobre os olhos. Isso daí já vai aliviar bastante. Isso. E aí pode ser que muitas vezes já melhora. Se não melhorar depois que você fez isso, aí tem que levar no oftalmologista. Com criança a gente nunca pode assim brincar, porque a evolução é muito rápida. Então às vezes você acha que um olho vermelho não é nada e aí pode evoluir muito rápido para conjuntivite, para ceratite, enfim, inúmeras doenças que pode dar no nosso olho e a gente acha que não. E em criança é muito rápido quando avança. E o olho, gente, é tão sensível, não é, doutor? A gente precisa realmente ficar muito atento. Vamos falar agora a respeito das queimaduras solares. E aí, doutor, explica melhor pra gente o que é uma queimadura solar, de que forma que ela acontece, como que a gente consegue identificar? A queimadura solar, normalmente, Dani, é assim. A gente fica olhando muito tempo para o sol ou muitas vezes, quando a gente está andando assim na praia, o reflexo do sol vai no nosso olho. E aí, o que a gente sente? No começo, a gente pode sentir uma dor intensa, mas muitas vezes a gente não sente nada. E a gente vai ver isso ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a gente começa a ter uma perda da visão. Muitas vezes, esse depósito de queimadura solar acontece na retina, que é uma parte de trás do nosso olho. E aí a gente começa a ter uma perda da visão muito grande, mesmo sem saber. Então, sempre que vai na praia, sempre que sai na rua, tem que usar óculos de sol, sempre com proteção UVA e UVB. Isso daí é fundamental para a gente não ter assim uma queimadura que é algo irreversível. Não existe uma cirurgia para melhorar uma queimadura solar. Entre a queimadura e essa perda da visão, qual é o tempo desse processo? Às vezes não é muito tempo, mas às vezes é questão de 1 ano, 2 anos, a pessoa pode ter uma perda intensa. Então, antigamente tinha isso de olhar para o eclipse solar sem filtro, sem nada. Não pode de jeito nenhum. Isso é uma coisa muito grave. O sol, ele não faz bem para os olhos nesse sentido. Se a gente ficar olhando diretamente, pode dar queimadura. Então, nada de olhar, a gente tem que fugir de olhar para o sol. E assim, doutor, em dias que estão mais nublados, menos ensolarados, ainda assim eu corro risco ou não? Só em dias com muito sol? Para olhar para o sol é melhor não olhar nem em dias nublados, tá? Dias nublados, assim, a gente sempre também coloca um óculos de sol, é melhor prevenir. Se você não tiver um óculos de sol, sai, mas assim, não fica olhando para o sol nunca. Nem em dias nublados, que é perigoso. Aí, então, eu preciso que você traga para a gente, assim, um caminho para que a gente consiga escolher o óculos de sol ideal. Sim, o óculos de sol ideal, esse é muito importante. A gente sempre tem que ter o filtro UVA e UVB. E quando que a gente sabe que tem esse filtro UVA e UVB? Eu vou numa ótica e às vezes eu não sei se tem esse filtro ou se não tem. Normalmente ele vai ter que estar escrito com filtro UVA e UVB ou um selo escrito UVA 400, UVB 400. Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque se não tiver escrito UVA 400, UVB 400, ele não tem essa proteção. E se ele não tem a proteção, é muito mais grave, Dani, porque aí o óculos de sol, por ele ser escuro, ele já faz a nossa pupila dilatar e os raios entram com tudo no nosso olho. Então, se não tem a proteção, é melhor você não usar óculos de sol do que usar um óculos de sol falsificado. Olha só que bacana esse alerta que o doutor está trazendo para a gente. Se a gente não usar um óculos que realmente ofereça uma proteção, é melhor que a gente fique sem nada nos nossos olhos do que a gente use um óculos simplesmente porque ele é bonito, porque eu gostei e resolvi adquirir, não é? O barato pode sair caro. O barato pode sair caro. Temos, gente, perguntinha da nossa audiência, Patrícia de Minasul, Goiás. Seja muito bem-vinda, Patrícia, à sua consulta.
Boa tarde, vai chegando a noite e meus olhos começam a arder. Eles ficam vermelhos, coçam e até incham. E pela manhã amanhecem sempre com remelas. Tenho muita insônia, pode ser de não dormir muito bem? Isso pode afetar os meus olhos? Acho que ela está querendo entender o que acontece com ela à noite, não é, doutor? Com os olhos. Isso daí, Patrícia, acontece mais ou menos assim. Quando a gente vai ficando à noite, se você ficou muito tempo exposto no celular, computador, o olho ele fica muito cansado. Ele fica ao mesmo tempo muito ressecado. Então, se a gente pisca muito pouco quando a gente está no celular e no computador, que é normal, o olho vai ficando mais irritado, ele fica vermelho, ele começa a coçar. Aí junta com essa questão da insônia, que quando a gente dorme pouco, também afeta o sistema de hidratação do olho. E aí ele fica mais ressecado, coça mais, aí tem alergia também, tem muitos fatores que podem contribuir para esse olho vermelho. Pois é, Patrícia, por isso que é importante buscar um médico que vai te auxiliar, você entender de fato o que acontece por aí. Sim. E fazer um melhor tratamento. Vamos então agora, gente, falar a respeito das alergias oculares. A gente já falou um pouquinho sobre a conjuntivite, que pode ter essa questão alérgica, mas quais são as outras alergias oculares muito comuns dessa fase do ano? Sim, as alergias, além da conjuntivite, né, a gente sabe que fatores, por exemplo, como pelo de cachorro, pelo de gato, pode irritar muito o nosso olho. Pode causar uma ceratite, pode causar um olho que fica muito irritado. E aí, se a gente não usar colírios antialérgicos, a gente não melhora. Muitas vezes a gente passa uma aguinha no olho para melhorar e isso daí não vai resolver. A gente sabe que alergias oculares é uma coisa muito grave, principalmente em criança, quando o sistema imunológico não está formado e aí pode irritar mais ainda o olho. Pessoas com rinite, por exemplo, elas têm uma predisposição maior a desenvolver alergias oculares nessa fase do ano? Sim, todas as ites têm muita predisposição. Então, assim, rinite, sinusite, bronquite, a própria asma, todo mundo que é assim é porque já tem uma alergia desenvolvida em alguma parte do corpo e aí para atacar uma conjuntivite, uma rinite alérgica é muito grande. Então tem que tomar sempre muito cuidado. A gente sempre fala de não deixar o cachorrinho, o gato subir na cama, subir no sofá, porque isso daí ataca demais. Principalmente para pessoas que são muito alérgicas, a gente tem que evitar isso, porque senão vai coçar o olho, não vai ter jeito. Então isso daí é muito complicado. E sempre tentar trocar, colocar uma cortina ou um cobertor anti-alérgico, anti-ácaro, porque isso daí também ajuda bastante. E você comentou, doutor, a respeito dos pelinhos de gato, pelinho de cachorro. Quais outros gatilhos também desencadeiam as alergias? Sim, além dos pelos, tem muitas coisas que podem desencadear. Na época, assim, de casaco de lã, cobertor, isso pode desencadear demais. Outras coisas, um tapete, tem gente que tem assim o apartamento todo de carpete, isso daí ataca muito também a alergia. Bichinho de pelúcia também ataca bastante. Então, tudo que solta bastante pelo, ácaro, o travesseiro, a gente sempre recomenda colocar no sol. Você sai para trabalhar, coloca ele no sol, porque senão, quando você voltar à noite, deixar o quarto todo abafado, vai ter muito mais ácaros ali. E quais são as alternativas de tratamento? Porque quando a gente fala sobre uma alergia, muitas das vezes temos aí questões crônicas. Então, como que a gente consegue tratar um paciente? Tiramos da crise? Sim, o principal de tudo é eliminar esses fatores alergênicos. Agora, se você não consegue, ou se mesmo você eliminando, você está com a sua rinite atacada, a sua conjuntivite atacada, o que você deve fazer? O ideal, pega o paninho com água gelada, coloca assim sobre o olho. Além disso, existem colírios lubrificantes, que são muito importantes. Dê preferência sempre para colírios lubrificantes sem conservantes, esses ajudam demais. Colírios também antialérgicos, é muito importante. Mas, claro, a gente tem que passar no oftalmologista para a gente ver qual é o tipo de colírio que cabe em cada situação. Existem alergias e alergias. Tem alergias que são muito leves e que simplesmente com um colírio lubrificante se trata. Mas tem alergias que não. Tem alergias que a gente precisa tomar até remédio para, tratar, porque é complicado. E, doutor, você comentou a respeito da escolha certa do colírio e a importância, claro, de um profissional para orientar nessa questão. E aí me veio uma dúvida. Existe muita gente, né, que acaba se autoprescrevendo colírios e fazendo uso desses artifícios de fomeada?
Muito, isso é o que mais tem, né? A gente passa na farmácia do lado e aí pergunta para o farmacêutico, me passa um colírio. Porque meu olho tá ressecado. É sempre assim. E aí isso daí pode acarretar muitos problemas, né? Porque normalmente esses colírios, eles não têm a sua identificação da sua doença. Então eles servem normalmente para clarear o olho. Então são aqueles colírios normalmente azuis que vendem assim na farmácia e aí o olho fica clarinho. E aí a pessoa acha que melhorou. E na verdade a doença está se manifestando, está só mascarando a sua doença, o olho fica clarinho, só que por dentro o olho está muito ruim. E aí depois de 3, 4 horas fica muito mais vermelho do que estava antes. Então é muito perigoso. E aí acaba mascarando e o resultado não é nada bacana. Temos mais uma pergunta aqui da nossa audiência, pergunta da Maria Clara de São Paulo. Maria Clara, seja muito bem-vinda à sua consulta. Olá, Dani, doutor. O que podemos fazer quando as crianças pegam alguma infecção nos olhos? Meu filho tem 3 anos e eu não sei o que fazer com relação à minha outra criança. Infecção nos olhos, imediatamente tem que levar no oftalmologista. Se o olho começou a ficar vermelho, ou seja, já começou a dar sinais assim, sempre pega esse paninho com água gelada e coloca assim sobre o olho, isso já vai melhorar bastante. Se não melhorar, viu que está saindo alguma secreção amarelada, aí tem que levar, porque aí pode ser alguma coisa mais grave, pode precisar de colírio antibiótico e aí é bem complicado. E aí não dá para perder tempo, não dá, com criança não dá. É saúde ocular. Vamos conferir, gente, o resultado da nossa enquete, diretor, resultado na tela. O que você precisa aprender para cuidar, então, da saúde dos seus olhos neste verão? A alternativa que venceu foram aí os cuidados para usar lentes de contato no calor. Aí na segunda, aí depois a gente teve um empate aí com 30 e 30 dicas para escolher o óculos ideal que o doutor trouxe para a gente sobre como usar o colírio de forma segura. Então vamos aí para a nossa alternativa vencedora. Sim, a lente de contato é aquele negócio. Tem que ter as 3 coisas que você não pode fazer com a lente de contato. Então você vai dormir, nunca coloca a lente de contato, sempre tira. Vai tomar banho, vai entrar na piscina, no mar. A gente sabe que tem um protozoário, que ele tem tropismo por lente de contato e por água, que é a acanthameba. Uma infecção por acanthameba é muito comum de perder a visão. Então você vai tomar banho, tira a lente de contato na hora. E se for coçar o olho, nunca esqueça de coçar só na lateral. Se você for coçar assim, pode rasgar o olho, pode rasgar a lente de contato e aí dá uma infecção muito grande, aí nem queira saber como que é. Eu gostei dessa dica aqui do doutor, eu uso lente de contato, eu adorei essa dica de coçar o olho na dessa lateral, forma. pra você não esquecer. Porque muitas vezes a gente simplesmente se preocupa em coçar o olho, em aliviar ali a nossa... Não, aquela coceira gostosa até, né? Assim, ai, que bom, né? Estou conseguindo coçar meu olho, mas quando você vê... É perigoso demais, Doutor, eu gostaria demais de agradecer a sua presença aqui com a gente. Foi muito bacana, muito esclarecedora a nossa entrevista. Para você que nos acompanhou, que esteve ligadinho aqui com a gente aqui na HIT, doutor André Sigueta, oftalmologista. Aproveito para deixar as redes sociais do doutor. WhatsApp 0 operadora 11 99588 7075 e o Instagram ele também deixa à sua disposição. dr.andré.sigueta. Doutor, suas considerações, sua prescrição final? Muito obrigado, Dani, pelo convite. E fico alerta para o pessoal. Sempre tomar muito cuidado com os olhos. Olhos não é brincadeira. Se você vai para a praia agora nesse final de ano, sempre lave bastante a mão. Não procure ficar muito tempo no sol. Se for no sol, usa óculos de sol sempre com proteção UVA e UVB. Lavar as mãos, gente. Essa dica é principal. para os olhos, para a sua saúde, corpo como um todo. Muito obrigada, doutor. Espero, é claro, que você tenha gostado aqui das nossas entrevistas super esclarecedoras. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã, gente. Até mais.